Olá, quinta-feira santa da Semana Santa. Uma semana memorável, onde os cristãos trazem de memória um ato histórico que aconteceu, mostrando que um Deus que se tornou homem veio com um propósito desde a eternidade para nos salvar, para novamente nos reconciliar com o Pai. E antes de iniciarmos sobre a nossa ação memorável de hoje, de quinta até domingo, onde nós finalizaremos com o domingo de ressurreição na escola bíblica, nós veremos todas as ações do Senhor a partir da quinta-feira. Vamos assim orar. Senhor, que o Senhor nos conduza, ó Deus, dentro da história, a relembrarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, um ato tão caro para nós, ó Deus, caro de maneira que nós jamais poderemos pagar, se não fosse por Ti mesmo, se não fosse, Pai, através do Teu Filho. Por isso, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos fale, nos ensine e nos instrua sobre aquilo que nós, ó Deus, veremos como um ato que, ó Deus, foi crucial para a nossa vida eterna e mesmo até nossa vida aqui nesta terra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Quinta-feira Santa. E é nesse dia que aconteceu a oração maior deste mundo. A grande oração de Jesus. É quinta-feira à noite, antes da crucificação. E esta noite foi carregada de ensino, conforme João, nos dias do capítulo 13 até o capítulo de número 17. Impacto que acontece com o lava-pés do maior para o menor, que está no capítulo 13 de João, que marca então uma nova era com a instituição da ceia do Senhor. Conforme os evangelhos, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. E isso é crucial com a saída de Judas do meio dos 12. Agora Jesus então e os 11 foram para o jardim do Getsêmani. João capítulo 18 e Marcos 14 vai nos falar sobre isso. Aqui Jesus ele faz a sua maior oração. A maior oração do mundo. E o que estava em jogo era a glória da graça de Deus e a salvação do mundo. E o sucesso da missão de Jesus na terra dependeria da oração que ele faz e da resposta dada. Ele orou com piedade e o seu pedido foi atendido. E a pergunta que eu gostaria de tentar responder é: como é que Hebreus 5:7 se relaciona com as orações no Getsêmani? Hebreus 5:7 vai nos dizer: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, ele foi ouvido. Ele teve o seu pedido atendido. A que isso se refere, então, à vida de Jesus? Nós podemos ver aqui que houve um forte clamor no jardim. Nada na experiência de Jesus chega mais perto dessa descrição do que as orações do Getsêmani. Veja que é dito, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e forte lágrimas. Isso corresponde emocionalmente a Lucas 22:44, quando ele diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, forte clamor e lágrimas. Isso aqui é uma descrição da agonia de Jesus. E qual foi o conteúdo das orações e súplicas de Jesus em Hebreus 5:7? Se nós presumirmos que o conteúdo era passa de mim esse cálice, conforme Marcos 14:36, então o que significaria que foi ouvido por causa da sua piedade? Que está lá em Hebreus 5:7. Hebreus ensina que precisamente por causa da sua piedade, Jesus, ele foi ouvido. Ou seja, ele recebeu o seu pedido.
Mas é interessante porque o cálice, ele não foi removido. Ele sofreu a plenitude da dor física e da ira divina. E o que eu quero te perguntar é, então em que sentido Jesus foi ouvido por causa da sua piedade? Veja, a sua primeira oração, nós vemos aqui, então, que vem a ajuda de um anjo. Tanto Mateus quanto Marcos retratam Jesus orando por 3 vezes. E cada vez voltando para os adormecidos Pedro, Tiago e João. Já Lucas, por outro lado, dá uma única descrição resumida das orações de Jesus e inclui um detalhe que aponta a uma resposta à nossa pergunta. E isso aqui é claro para nós, porque a saber, ela aponta para a visitação do anjo. Veja só como Lucas ele descreve. Lá em Lucas 22, 41, 44, nos diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe respondeu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja, antes que o anjo viesse para confortá-lo, Jesus orou para que o cálice fosse removido, no verso 42. Então o anjo veio confortá-lo. Mas confortá-lo de quê? Confortá-lo para quê? Provavelmente para fazer o que ele tinha que fazer. Em outras palavras, o anjo foi a resposta de Deus à sua primeira oração. O anjo levava a mensagem de Deus de que não há outra maneira, mas iria ajudá-lo. Não desista da sua missão agora, apesar da perspectiva aterrorizante. Vou te ajudar, disse Deus, através daquele anjo. Aqui está o meu anjo para te confortar. Então a pergunta é, qual foi o conteúdo das orações que se seguiram? Lucas 22, 44 vai continuar nos dizendo: e estando em agonia, orava mais intensamente. Isso significa que ele continuou dizendo: passa de mim esse cálice, ainda mais intensamente? Essa suposição seria indigna de Jesus. Mas o que é que ele estava orando então? E é esta oração diferente que Hebreus diz que foi ouvida por causa da sua piedade. Veja, ele ora então por uma segunda vez. De acordo com Mateus, quando Jesus saiu pela segunda vez para orar, ele repetiu as mesmas palavras da primeira vez. Na primeira vez ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E na segunda vez ele diz: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Não podemos presumir que o anjo veio a Jesus que de fato não era possível que o cálice passasse dele, mas que Deus o ajudaria a bebê-lo. Será que nós não poderíamos pensar isso? É por isso que em sua segunda oração, Jesus não pede que o cálice seja retirado, mas ao invés disso, ele pede que a vontade de Deus seja feita, tendo em vista o fato revelado de que não era possível passar dele o cálice. É dito: se não é possível passar de mim esse cálice sem que o beba, o que agora me ficou claro com a vinda do anjo, então, Pai, faça a tua vontade. Quando Marcos diz da segunda oração de Jesus, ele diz: retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, lá em Marcos 14, 39. Não é necessário contradizer isso como se apenas as mesmas palavras tivessem sido ditas 3 vezes.
As mesmas palavras podem simplesmente referir-se a seja feita a tua vontade, que de fato Jesus ora todas as vezes. Se estivermos no caminho certo, então o conteúdo das súplicas de Jesus, depois que o anjo veio, não era o mesmo da de antes. Ele não continuou orando, passa de mim esse cálice. Diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. Se ele não estava orando mais intensamente para que o cálice fosse removido, então o que ele estava orando? O que ele estava colocando diante do Pai? Aqui demonstra o seu maior ato de obediência. Hebreus 5:7 nos diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, se livrar sua alma da morte não significa passar de mim esse cálice. O que significa então? Pois ele certamente foi ouvido e ele recebeu esse pedido. É muito interessante porque o puritano Jonathan Edwards, ele responde da seguinte maneira: este foi o maior ato de obediência que Deus deveria realizar. Ele ora por força e ajuda para que a sua pobre natureza humana frágil seja sustentada, para que ele não falhe nesta grande prova, para que ele não afunde e seja engolido e sua força seja tão superior que ele não possa resistir e não consiga cumprir a obediência designada. Edward continua dizendo, ele temia que a sua fraca força fosse vencida e que ele falhasse em tão grande provação, que ele fosse tragado pela morte, que ele estava na iminência de sofrer, e então não fosse salvo da morte. Portanto, ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de fortalecê-lo, sustentá-lo e salvá-lo da morte, para que a morte que ele iria sofrer não superasse seu amor e obediência, mas para que ele pudesse suportar a morte e então ser salvo disso. Veja, Jesus não continuou orando para que o cálice passasse dele. Ele continuou orando pelo sucesso ao bebê-lo. Quando Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus, ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, em Filipenses 2:9. E pelo que se refere então à obediência inabalável de Jesus até a morte. Diz, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que? Deus salvou Jesus da morte porque ele foi obediente. As suas orações foram recebidas. As suas orações foram ouvidas pelo Pai. Veja que Deus não passa dele aquele cálice, mas Deus envia o seu anjo para ajudá-lo, a confortá-lo a passar por aquele cálice de morte. Mas que ele venceria. Veja só então a resposta do Pai. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte, ele teria sido tragado pela morte para sempre. E não haveria ressurreição, não haveria salvação e nenhum futuro cheio da glória de Deus e dos filhos de Deus. Veja, foi por isso que Jesus orou: a quem podia me livrar da morte? Isto é, salvá-lo de uma morte que não traria sucesso em sua missão salvadora. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Deus o salvou da ameaça que tal morte representava para a sua obediência. Jesus teve sucesso. Há salvação para todos os que creem.
Haverá um novo mundo cheio da glória, da graça de Deus e dos filhos de Deus. E tudo isso devido à maior oração do mundo. Eu quero dizer para você, cada esperança do Evangelho é bem-sucedida por causa do fervor reverente de Jesus na oração e na resposta do Pai. Em agonia, orava mais intensamente, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Evidentemente, quando Jesus terminou de orar no Getsemane, o Pai não apenas deixou claro que ele não havia outro caminho senão a cruz, mas também que nesse caminho que ele estava seguindo, ele teria sucesso. Eu quero dizer para você que o Cordeiro teria a recompensa do seu sofrimento. Ele verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nos diz o profeta Isaías 53:10. Eu quero dizer para você que certamente é por isso que Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele poderia dizer, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por baixo dos terrores da agonia presente estava o sabor da alegria futura. O anjo veio confortá-lo, esclarecendo, confirmando, conectando a alegria vindoura. Era isso que Deus estava fazendo. Não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Que Deus te abençoe e que te faça conectar neste momento da oração agonizante de Jesus e o que isso significava para nós na sua piedade e na resposta do Pai.